Tudo tem um começo, e com os vampiros não seria diferente. Nunca se passou pela sua cabeça quem foi o primeiro vampiro? No caso do nosso cenário, você não precisa pesquisar figuras históricas pouco conhecidas. Pense bem, vampiros precisam matar para se alimentar, em tese. Agora tente pensar quem foi o primeiro homicida da história. Se você se guiar pela Bíblia, eu indicaria o livro de Gênesis, capítulo 4, versículo do 1 ao 14. Olá, meus queridos. Como tem passado? Bom, eu sou Malak Querven Albrecht, este é o canal Terror in Angel's Blood, e hoje vamos falar sobre vampiros, né? Mas não vampiros românticos ou mesmo os vampiros astrais. Mas vamos falar sobre Vampiro à Máscara, né, lançado aí pela White Wolf. Todo o cenário, né, da White Wolf, né, do mundo das trevas, né, o World of Darkness. Bom, antes de tudo quero agradecer ao amigo Dylan Pegoretti, lá do Rede Vamp, por disponibilizar o artigo de hoje, que ele fala, né, sobre vampiros, né, esses monstros, né, Vampiro à Máscara, Camarilla, todo o início de tudo. E deixar um abraço bem grande também ao pessoal lá do São Paulo by Night, né, da live action, e também todo o pessoal aí que curte a live, né, pessoal do Brasil by Night, pessoal de Curitiba também, que esteve conosco na live action passada, agora do dia 18, agora no dia 18 de fevereiro, lá na hamburgueria, não vou lembrar o nome da hamburgueria, mas fica lá próximo da Avenida Paulista, que é onde nós fazemos os nossos encontros do São Paulo by Night, na antiga Geek House. Ok? Então não deixem de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e assistam até o final para saber o início da máscara. Bom, Caim e Abel eram irmãos e amavam um ao outro. Abel tinha um rebanho de ovelhas e Caim uma plantação. Ambos ofertavam a Deus parte da sua produção. Na Bíblia diz que Caim invejava o amor de Deus por Abel. Amor este que vinha de ótimas oferendas. Entra em um estado de fúria e acaba por cometer o primeiro assassinato do mundo. Deus expulsa Caim daquelas terras e o condena a vagar pela eternidade, se alimentando do sangue de seus filhos. Existe um livro dentro do cenário, né, do Vampiro à Máscara, chamado Livro de Nod, que é uma expansão, né, para o cenário de Vampiro à Máscara, e ele é conhecido como Bíblia Vampírica, né, pois conta o início da espécie, né, o início dos vampiros, através do ponto de vista de Caim. Bom, o surgimento, né, das primeiras cidades onde os vampiros reinavam até o dilúvio. Durante a Idade das Trevas, né, lembrando que a própria White Wolf tem um cenário específico para isso, que chama-se Vampiros Idade das Trevas, né, o Dark Ages, aí ainda não existia o conceito de máscara, né, ou seja, os vampiros andavam por aí livremente, se alimentando e causando todo tipo de situação. Mas claro que não era só sair tocando o terror. Né, afinal, haviam vampiros mais velhos, e estes eram os príncipes das cidades. Né, basicamente, o vampiro mais poderoso e influente, tanto na sociedade vampírica quanto na dos mortais, era o príncipe que colocava regras em sua cidade. Né, os outros vampiros que nela habitavam deviam respeito ao seu príncipe, o que se assemelhava com um sistema de servidão, né, da Idade Feudal. As lendas sobre seres malignos que bebiam sangue se espalhavam em diversos locais do globo e de formas variadas. Os vampiros, eles eram temidos,
e para muitos era um mal bem real. Com o passar dos anos, vieram problemas maiores. No século XII, surgia um segmento da igreja chamado Inquisição, homens devotos e com grande fé em Cristo e nos ensinamentos bíblicos. Este segmento da Igreja Católica, na vida real, foi responsável por mortes em larga escala, sob acusações hoje consideradas descabidas, como a prática de bruxaria, curandeirismo, pactos demoníacos, heresias e etc. Porém, essa instituição também foi responsável por inspirar o nosso sistema judiciário atual, na fase investigativa, também conhecido como fase inquisitória. Mas vamos focar no cenário, que aqui o Dylan, como um futuro advogado, ele estudando bastante sobre a parte jurídica, ele encontrou uma semelhança entre a Inquisição, a forma como eles julgavam as pessoas nos seus tribunais, e com a justiça atual do mundo. Bom, assim como é de conhecimento de todos, a Inquisição caçou ferozmente tudo que era considerado maligno, como os vampiros. Eles são uma personificação do mal. Muitos foram caçados e mortos de maneiras variadas. Bastava um descuido, uma pista, e os homens da Inquisição estariam na sua soleira, quando menos se imaginasse. Foi assim que o conceito da máscara começou a ser construído. Foi da necessidade de enganar a Inquisição que os vampiros se reuniram e decidiram que teriam que aprender a se esconder em meio aos mortais, se passar por mortais e espalhar que sua existência se tratava de lenda. E assim foi feito. Cada clã, à sua maneira, se passou por mortal. Vampiros nobres controlavam o fluxo de sangue em suas bochechas para imitar o rubor da saúde. Ativavam temporariamente seus pulmões para aquecer o ar nas noites frias. Continham vômitos se forçando a ingerir alimentos comuns e se descartando no escuro, onde ninguém desconfiaria. Outros vampiros se escondiam em florestas como animais, às vezes até assumindo a forma de animais. Outros se alimentavam só de cadáveres em covas rasas, ou de ratos que se proliferavam pelas galerias das cidades antigas. Foi então que, no meio do século XIV, veio a onda da peste bubônica, também conhecida peste negra. Como os vampiros são cadáveres reanimados pela maldição do sangue de Caim, eles não eram infectados, mas podiam transmitir. Porém, esse não foi o maior problema. Cada mortal que falecia vítima da peste era uma cabeça a menos no rebanho. A alimentação tornava-se escassa e as brigas entre os imortais pelo território e alimentação se tornavam mais acirradas, e a desunião só favorecia a Inquisição. Foi então que, em meio a esse caos, os vampiros mais velhos de seus clãs se reuniram e assinaram um acordo criando a Camarilla, uma instituição que preservaria a máscara, enganaria os mortais e a Inquisição, mantendo todos os vampiros unidos sob um mesmo ideal de preservação da própria espécie. Mas claro que nem tudo foi uma maravilha. Alguma vez, você já pensou que as mesmas paredes que te protegem também te aprisionam? Pense no trecho da música Minha Alma, do cantor Falcão, vocalista da banda Rapa, em que diz: as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem dúvida se é você que está nessa prisão. Isso é a Camarilla hoje em dia. Muito se passou desde a Idade Média. A Inquisição deixou de ser uma força armada temida e explícita e passou a ser vista como um bando de fanáticos. Vampiros se tornaram literatura e filme, lendas para jovens sem tenacidade para a vida, histórias amorosas, melodramáticas, ou seja, tudo menos o que os vampiros são de fato. Eles venceram, a Camarilla vive firme e a humanidade permanece cega
com lobos entre os carneiros. Porém, a não-vida é cansativa. Para manter a máscara é cansativo e exige um esforço muito mútuo de todos os membros. Palavras utilizadas pela Camarilla, para vampiro. Como toda sociedade que se auto-intitula civilizada, possui regras, e com a Camarilla não seria diferente. Bom, são 6 as leis supremas, e que os membros chamam de tradições. Alguns dizem que existem desde a Guerra dos Vampiros da terceira geração com os de segunda. Outros que ela surgiu na Idade Média, durante o período de Inquisição, pela Igreja Católica. Mas seja lá qual for a verdade, o fato é que essas tradições são a base da Camarilla em qualquer cidade do mundo controlada por esta seita. Desrespeitar as tradições gera sanções pesadas. As leis responsáveis por manter a ordem da sociedade vampira são: a primeira tradição é a máscara, e diz o seguinte: não revele sua natureza a ninguém que não a compartilhe. É como, em outras palavras, seria que a gente pode encontrar em diversos livros, tanto no livro do O Vampiro à Máscara, livro da White Wolf, quanto no Leis da Noite, que é para live action, não revele a sua natureza a ninguém que não seja do sangue, a ninguém que não a compartilhe, a ninguém que não seja um vampiro. Entenda a importância da máscara só pelo fato dela ser a primeira tradição. Quebrá-la, na maioria dos casos, é digno de pena de aniquilação. A segunda tradição é o domínio. O teu domínio é inviolável e de sua inteira responsabilidade. Todos os que nele estiverem lhe devem respeito. Ninguém poderá desafiar sua palavra enquanto estiver em teu domínio. Isso aí já vale mais para os príncipes, já que eles que detêm domínio de fato. Terceira tradição é a tradição da primogênie, da progênie. Apenas com a permissão do teu ancião criarás outros de tua raça. Se criares outros sem permissão, tu e tua progênie serão sacrificados. E se você criar um outro vampiro, sem a permissão do seu ancião ou do seu príncipe, tanto você quanto a sua cria serão mortos. A quarta tradição é a tradição da responsabilidade. Aquele que criares será de tua responsabilidade. Até que tua cria seja liberada, tu a comandará em todas as coisas. Os pecados dela recairão sobre ti. Se a tua cria, se o teu neófito fizer besteira, você paga o pato. A quinta tradição é a hospitalidade. Honrarás o domínio do teu próximo. Quando chegares a uma cidade estrangeira, tu apresentarás perante aquele que a governa. Sem palavra de aceitação, tu és nada. Bom, você chegou numa cidade que é controlada pela Camarilla, tem um príncipe, se apresente a ele. A sexta e última tradição é a tradição da destruição. Tu estás proibido de destruir outro de tua espécie. O direito de destruição pertence ao teu ancião. Apenas os mais antigos entre vós convocarão a caçada de sangue. Bom, depois das tradições, vamos aos cargos que tem na Camarilla. O príncipe, entenda essa posição, quem geralmente quem ocupa essa posição é um vampiro antigo, um ancião. Para que você tenha uma breve noção, para que você entenda o que eu digo, um ancião possui mais de 200 anos. Muitos chegam facilmente a 300 e 500 anos. Bom, se você achava que sabia muito, que sabe muito com a pouca idade, imagina isso. O príncipe, ou a príncipe, o cargo, ele pode pertencer a tanto um homem quanto a mulher, porém, desde a Idade Média, ou como eu disse, da Idade Média, ou da Guerra
entre a terceira geração contra a segunda geração, que foi quando criado a Camarilla, as leis, tá? É chamado de príncipe. Então pode ser tanto um homem quanto uma mulher, será chamado de príncipe, né? O príncipe ou a príncipe. Bom, como eu disse, é uma questão de tradição, né? Bom, ele gerencia a população de membros e coordena iniciativas para manter a manutenção da máscara e da boa convivência. Ele é a autoridade máxima da sociedade. Ele julga, ele decreta e ele permite. Ele concede permissão para outro membro abraçar um mortal. Um abraço, o ato de transformar um mortal em um vampiro. Se ele não a conceder, então você não pode abraçar ninguém. No entanto, o príncipe pode abraçar quem ele quiser e quando quiser. Ele também é quem soluciona os conflitos entre outros membros e escolhe os ocupantes de outros cargos, como o xerife, os delegados, algozes, o zelador do Elísio, o senescal e, por vezes, até a primigênia. Bom, no São Paulo by Night, no Brasil by Night, no São Paulo by Night, o nosso príncipe é o Nathanael Van Hove, se eu não me engano. O senescal, para muitos, para muitos príncipes, é só a própria garganta. É só a forma de escolher a faca que colocará na própria garganta. O senescal é um tipo de secretário pessoal, um mordomo e conselheiro do príncipe, que por vezes assume o controle da cidade quando o príncipe precisa se ausentar, por qualquer que seja o motivo. Não é raro que senescais tentem golpes para para tomar o poder ou venham a desafiar o príncipe pelo cargo. Aqui não vou lembrar o nome dele. Não vou lembrar o nome do senescal aqui do São Paulo by Night. Bom, de qualquer forma, vamos ao próximo. O xerife, ele é o escolhido pelo príncipe e é também seu braço direito. É um cargo militar. Pense nele como sendo o chefe de polícia da cidade, com a diferença de que, nesse caso, o chefe de polícia iria até sua casa para te arrancar do sofá na base do soco, e te levará a julgamento se você não obedecer às leis. Esqueça os direitos humanos, você é um cadáver agora. Não é comum que xerifes nomeiem delegados para ajudá-lo nesse serviço, ainda mais que em cidades muito grandes, as sociedades chegam a passar de 100 membros. Entretanto, os delegados precisam ser aprovados pelo príncipe e pela primigênia, em uma espécie de sabatina. A primigênia, podemos compará-los a um tipo de parlamento. É formada pelos membros mais velhos de cada clã da cidade. É possível que o príncipe vete a participação de um clã nesse conselho, o que, por consequência, diminui sua representatividade. Por outro lado, o príncipe não faz parte da primigênia, e o clã ao qual pertence acaba por ter mais representatividade. A vida não era justa e a não-vida é menos ainda. Não é comum que um primógeno tenha um assistente pessoal ou algum tipo de secretário. Muitas das cidades preferem deixar vetada a participação de um clã, que seja clã do príncipe, na primigênia, por conta mesmo de representatividade. Então, como já tem um príncipe num cargo bem poderoso dentro da sociedade dos vampiros, na Camarilla, seria um pouco justo colocar também uma pessoa do mesmo clã dele na primigênia, no clã dos anciões, no parlamento. Bom, algozes são guardas de fronteira, Sério, não tem muito para explicar, Imagine que alguém precisa tomar conta dos limites da cidade
e levar os recém-chegados, né, educamente, para se apresentarem ao príncipe. É mais ou menos isso. Bom, as arpias também, o notebook querendo descarregar, as arpias, esse não é um cargo comum, na verdade é mais um status. Sabe aquela vizinha sua fofoqueira? Ela tem um talento para ser arpia, né? Homens podem ocupar esta função, mas da mesma forma do príncipe, a pronúncia da forma continua no feminino. As arpias, elas coletam informações do Elísio e podem construir a reputação de alguém ou também destruí-la. Né? Elas são mestres no jogo social. Eu particularmente recomendo cautela ao cumprimentar alguma delas. Bom, e temos também, né, para fechar o vídeo de hoje, temos também o zelador do Elísio. Bom, primeiro você precisa saber o que é um Elísio, que é um local neutro, né? Não se pode ter brigas, ainda que possam haver discussões acaloradas, ninguém pode ir às vias de fato, brigando, tá? Por isso mesmo que o uso de disciplinas, né, os poderes vampíricos, bem como o porte de armas de qualquer espécie, é terminantemente proibido, o zelador é responsável por organizar os eventos que irão acontecer no Elísio e por manter a ordem no local. O príncipe pode declarar mais de uma localidade como um Elísio se ele quiser, o que levaria à consequente existência de mais de um zelador na cidade. Aqui na cidade de São Paulo, tá? Dentro do live action de São Paulo by Night, o zelador do Elísio, né, que é também conhecido como guardião do Elísio, sou eu, que é uma puta responsabilidade, né? Você tem que cuidar de tudo, né? E também é um cargo arriscado, porque você eu sou um historiador, tá? Na próximo vídeo eu vou falar sobre os clãs e a história também de cada clã. E eu, como um historiador, né, os belos, os mais sociais, né, dos clãs dos vampiros, do Vampiro à Máscara, é uma função que requer cuidados, né? Como eu falei aqui, o zelador, né, o guardião do Elísio, é responsável por manter a ordem de todos os Elísios, das festas que vão acontecer nesse Elísio, e também muitas vezes por organizar os eventos, né? Por exemplo, clã Bruhá, né, que são os fortes, né, mais ou menos como os anarquistas, né, que são conhecidos, né, os anarquistas, querem um evento, uma reunião para discussão, sei lá, de território, onde pode ou não se alimentar, onde pode ou não brigar, mais ou menos isso. Eu serei responsável, né, o guardião do Elísio será responsável por organizar esses eventos, assim como se um historiador quiser o espaço para um recital, né, um evento para mostrar suas obras de arte, né, um musical, tudo o guardião do Elísio que vai, né, organizar. Bom, depois de tudo que eu te disse, né, sobre a Torre de Marfim, né, que é o apelido da Camarilla, vocês tiram suas próprias conclusões. Você se sente seguro ou preso aos laços de servidão eternos? Bom, meus queridos, este foi o vídeo de hoje. Não deixem de curtir o nosso vídeo, se inscrevam aqui no canal, né, no botãozinho aqui inscrever-se. E, bom, no próximo vídeo vou falar um pouco sobre a história de cada clã, o que é, o que faz, beleza? Então, quero já agradecer novamente ao Dylan por ter liberado aí o artigo lá do redvamp.com. Acessem lá, redvamp.com, na parte de board games, RPG. Vocês encontrarão os artigos completos sobre Vampiro à Máscara.
não deixem também, nesse próximo domingo, dia 26, de ouvirem o programa Terror Angels Blood na cityinfection.com e também pelo aplicativo TuneIn do seu celular às 18 horas. Não se esqueçam, sigam seus instintos e boa sorte.